Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos refletir sobre a verdadeira história por trás do Natal. Afinal, o que significa essa data? Por que será que muitos países, muitas culturas têm esta data como algo especial para a humanidade? Um momento de celebração, de festa, de harmonia, de união entre as pessoas. Mas será que essa data está realmente relacionada ao nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio salvar a humanidade do pecado, que a igreja e todas as tradições cristãs cultuaram como a imagem daquele que veio trazer a boa nova para a humanidade? Primeiramente, nós temos que entender que Jesus não nasceu, ele chegou aqui, e não foi em 25 de dezembro. Essa data está relacionada a outros mitos, outras celebrações que muitos chamam de pagãs. Então nós temos que entender o que de fato aconteceu. Jesus Cristo foi um ser que chegou na Terra, isso é fato. O nome dele era Emanuel. Em certo momento ele se manifestou e não foi em 25 de dezembro. Sabemos que ele não nasceu, ele veio direto. E a estrela de Belém, que muitos dizem, na verdade era a nave que trouxe o menino Jesus para a Terra. Sim, ele chegou adolescente, como um jovem, e permaneceu aqui até o momento da sua transmutação, momento que ele retornou para as dimensões superiores, assim como está descrito nos textos bíblicos, não é? Então, o que será que aconteceu para que Roma, a Igreja Católica, associasse o nascimento de Jesus, ou a chegada de Jesus na Terra, com essa data, 25 de dezembro? Primeiro a gente tem que entender a origem dessa celebração, que está totalmente relacionada ao culto ao Deus Sol. Isso vem de tradições e povos muito mais antigos, como por exemplo na Suméria. Nós sabemos a presença dos Anunnakis, nós sabemos a presença de certos seres que colonizaram a Terra. E eles tiveram uma grande influência naquela região, a região da Mesopotâmia, em modo geral, que era a antiga Suméria. Nós sabemos que ali haviam muitos mitos, principalmente relacionados a certas divindades sumérias, que eram os Anunnakis. Depois de um tempo, surgiu o mito da presença de Semíramis e Nimrod. Se vocês forem pesquisar sobre este casal, eles tiveram um filho, segundo a mitologia, chamado Tammuz, ou Duzu, em sumério. Este ser foi associado à divindade solar. Outros povos fizeram referência ao mesmo ser. Tammuz foi associado a Horus, no Egito. E depois, na Índia, na Pérsia e depois, posteriormente, também na Grécia, a divindade Mitra. E, muito tempo depois, os romanos receberam a influência dessa cultura persa, indiana e grega e associaram a imagem de Mitra ao deus Sol, que eles tinham como adoração e culto, que estava relacionado também aos Anunnakis. Essa mistura entre essas divindades solares foi associada a uma antiga celebração relacionada ao solstício de inverno, que muitos povos nórdicos realizavam, como exemplo a celebração Yule, que depois veio a se tornar a celebração do Sol Invictus em Roma. Então, toda essa relação direta com essas divindades pagãs, que estão muito relacionadas aos Anunnakis, estão diretamente relacionadas à celebração do Sol Invictus, ou solstício de inverno. Por quê? Para aqueles povos, a presença do Sol no solstício de inverno, que iniciava mais ou menos no dia 21 de dezembro, era o momento que o Sol ficava mais tempo no céu. O que significa isso? Que eles celebravam a possibilidade de ter mais tempo para a colheita, era um momento de fertilidade, de abundância, de prosperidade. Então, a divindade Mitra, assim como Tammuz, Horus e outros, foram associados ao Sol justamente por essa conexão entre o solstício de inverno com esses personagens. No caso de Roma, eles cultuavam a divindade Mitra, que era o deus da luz, no dia 25 de dezembro. Então foi associado a Mitra essa celebração do Sol Invictus pelos romanos, que ficou conhecido também como a Saturnália, que era uma semana que servia para homenagear Saturno, ou melhor, o deus da agricultura. Só que tudo isso não tinha absolutamente nada a ver com a história da presença de Jesus Cristo na Terra. O que ele realizou, a presença dele e o que de fato aconteceu diante da história que ele deixou e o seu legado, não tinha absolutamente nada a ver
com essas culturas, mitos e celebrações destes povos. Então, a partir do século IV, antes disso, na verdade, o imperador Constantino já estava oficializando o cristianismo como religião oficial de Roma, sendo que eles haviam perseguido todo esse movimento dos seguidores deste personagem que passou pela Terra durante mais de 300 anos, né? Então, ninguém sabia realmente a data de nascimento de Jesus. Eles criaram uma situação com interesses políticos e adotaram o cristianismo como religião oficial de Roma, substituindo os cultos ao deus Mitra e outras divindades, né, ligados aos Anunnakis, para Jesus Cristo. Trocaram de lugar. Mitra saiu, entrou Jesus Cristo. E toda a tradição vinculada a Mitra, a estes deuses, né, que tiveram vários nomes, como eu expliquei, foi colocado na imagem de Jesus Cristo. Então, a partir do século IV, o Festival do Sol Invictus começou a mudar de figura. O homenageado não seria mais Mitra, seria Jesus Cristo. Então, associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria a salvação para a humanidade. E essa celebração ficou conhecida como o Natal, a Natividade, ou o Nascimento de Jesus Cristo. Tudo que vocês conhecem como celebração e história do Natal, na verdade, vem desses mitos, dessas divindades que eram cultuadas em relação ao sol, ao solstício de inverno. Esta é a verdade. Então, todos aqueles costumes de celebração do sol foram se infiltrando nas festas natalinas. A tradição do Yule, a tradição egípcia, a tradição persa, a tradição grega e a tradição romana, que, como eu expliquei, estava relacionado a Mitra. Particularmente no caso da celebração dos nórdicos, né, a festa de Yule, toda aquela celebração relacionada a presentes, a decorações, enfeites das árvores, vem deles, né? Então o Natal pegou muito dessa cultura dos nórdicos na celebração de Yule, do solstício de inverno. Já os romanos, na tradição do Sol Invictus, trocavam presentes, celebravam aquele momento, né, de forma muito alegre. Então toda essa tradição foi passada para o Natal. Existe um mito relacionado a Tammuz, que quando ele morreu, né, ele foi colocado abaixo de um pinheiro. E as pessoas celebravam deixando oferendas e presentes abaixo desse pinheiro. Daí que vem a origem da árvore de Natal. Por isso que as pessoas usam até hoje o pinheiro, né? E associado a isso, ainda temos a imagem do Papai Noel. O que seria esse ser? Nós sabemos que existiu um bispo da igreja, existiu um personagem chamado São Nicolau, ou Santa Claus, né? Ele era um ser que era muito bondoso, segundo consta a história, e ajudava muitas pessoas na época da celebração do Sol Invictus. E ele também tem uma relação direta com a tradição nórdica, ligado a Odin, aos festivais do Yule. A gente sabe que esta imagem do Papai Noel, na verdade, foi institucionalizada e associada ao Natal pela Coca-Cola em 1931. Inclusive a cor vermelha da sua roupa tem relação com uma propaganda, uma divulgação de marketing que a Coca-Cola fez na época. E as pessoas adotaram a imagem do Papai Noel, né, de São Nicolau, para essas festas de Natal. Teve uma grande influência da Coca-Cola para ter essa imagem que nós temos hoje aí do Papai Noel, né, do velhinho, vem da Coca-Cola. Então, gente, o que fica claro para nós? Nós fomos condicionados a acreditar numa data que não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Ou melhor, com a chegada dele aqui na Terra. Mas sabemos que foi aproximadamente em torno do mês de outubro que ele chegou aqui e permaneceu por muito tempo aqui. Ele já tinha vindo várias vezes antes, né? E possivelmente a presença dele também criou a associação com essas divindades no passado. Então todos esses seres, de certa forma, têm relação com os Anunnakis e também têm relação com a presença dos dimensionais. Como nós falamos, ocorreu muita confusão por trás desses mitos, dessas histórias, né? E muita manipulação também. Então hoje, nessa data especial, nós estamos aqui comemorando, né, esse momento em família, entre amigos, celebrando a harmonia, a paz, o amor, a consciência de união entre todos. Isso é importante, mas não vamos nos esquecer de buscar o conhecimento, buscar a verdade por trás de todas as coisas, né? Infelizmente, a Igreja Católica distorceu tudo, manipulou tudo. Ela está usando uma história que era de outras tradições, até hoje, enganando a população com essa ideia do nascimento de Jesus. E o presépio? A igreja se utiliza da imagem do presépio para demonstrar, na verdade, esse culto ao Deus Sol.
esse culto às divindades, tá? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eles mascaram a imagem de Jesus Cristo só para a população achar que está ali cultuando a divindade cristã. Quando vocês perceberem o Papa ou alguns clérigos carregando um cetro com um grande sol, existem muitos símbolos do sol invictus que estão ali demonstrando a referência e mostrando na cara do povo a verdade de quem de fato eles têm a adoração, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus foi associado ao Deus Sol. A imagem de Jesus Cristo, criada pela Igreja, por Roma, não tem nada a ver com a verdadeira identidade e quem foi Jesus Cristo na Terra. Ele existiu, ele esteve presente, muitas histórias que foram contadas no Evangelho são reais, 30% delas, o resto foi manipulação dos estudiosos, dos clérigos, dos papas, dos concílios romanos, que colocaram os mitos pagãos dos seus cultos às divindades, como nós explicamos, na história de Jesus Cristo. E para fechar com chave de ouro, não é? A hipocrisia da Igreja, e para mostrar na cara da população a presença dos verdadeiros membros da Igreja Católica, eles colocaram o presépio esse ano completamente diferente do presépio de anos anteriores. Sempre mostravam Jesus Cristo, Maria, José, os reis magos, no presépio tradicional. Este ano apresentaram um presépio no Vaticano escancarando a presença dos Anunnakis, escancarando a presença do astronauta que chegou à Terra, escancarando a presença dos Igigis, os astronautas que observavam a Terra do alto e desceram para ter relação com as mulheres da Terra. Os Anunnakis, juntamente com os Igigis, controlam tudo, e eles escancararam nesse presépio desse ano a presença deles. Mostraram a divindade Semíramis, mostraram ali, através daqueles bonecos, escancaradamente, um Igigi por trás de um astronauta. Realmente é para zombar da cara do povo. Então, a busca do conhecimento para desvendar as verdades por trás do Natal é importante, mas isso não significa que nós vamos deixar de celebrar este momento, onde as pessoas se reúnem e estão juntas em família para celebrar este momento tão especial. Isso não significa que não vamos comemorar esta data, o nosso solstício, que aqui no Brasil não é nem inverno. Mas não vamos ficar adorando o sol, e muito menos acreditar que Jesus Cristo nasceu. É apenas um simbolismo. Nós sabemos da presença de Emanuel na Terra e vamos conduzir nossa consciência para a verdadeira história e o verdadeiro objetivo da presença dele aqui na Terra, que foi despertar os dimensionais para o compromisso. Então vamos celebrar este momento para despertar os dimensionais, para que todos possam entender que este dia é um dia de transformação, de nascimento, ou melhor, de renascimento, para que a gente possa transformar o mundo e a nossa vida, para que a humanidade possa ter melhores condições, dignidade, conhecimento, sabedoria, frente a todas essas verdades e mentiras que foram colocadas diante de nós. Então, eu desejo um Feliz Natal para todos, uma boa comemoração de solstício de inverno e vamos em frente, sempre em busca do conhecimento, em busca da verdade. Fiquem com Jesus. Feliz Natal!